Paz seja com toda a igreja. Eu quero ler com os irmãos no livro aos Efésios, capítulo 6, a partir do verso 13. Efésios 6, 13. Amém? Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Amém. Poder sentar. Mais uma instrução do apóstolo Paulo para a igreja de Éfeso, onde tinha um povo que cultuava a Deus como nós estamos cultuando nessa noite, um povo que buscava a face do Senhor, e Paulo tinha muita intimidade com Deus, e Deus levantou ele para esse ministério, para doutrinar a igreja, para instruir o povo de Deus, de como o povo deveria se comportar diante das lutas, das adversidades, e ele manda essa carta para o povo, e como Paulo tinha conhecimento militar, então ele dá um exemplo de como Alô? Então ele tinha que instruir o povo com a experiência que ele tinha, né? Conhecimento militar. Então ele fala assim, olha, toma toda a armadura de Deus. E tem algo aqui dentro dessa palavra que eu quero parar aqui, porque não é só você tomar a armadura de Deus. Você precisa se esforçar para lutar contra o inimigo das nossas almas. E se você não se preparar, e se você e eu não nos prepararmos, a gente não consegue vencer ele. Porque a gente só vence o inimigo das nossas almas através do nome de Jesus. Sem Jesus você não consegue. É impossível. Um dia eu perguntei para o meu tio, que é pastor, eu falei, antes de Jesus, como é que fazia para expulsar um demônio? Ele falou, não expulsava. Tanto é que Saul, ele desobedeceu a Deus e um espírito maligno se aproximou dele. E precisava chamar o rei Davi, e Davi tocava a harpa para acalmar Saul, mas o demônio não saía da vida dele. O demônio, ele só começou a ser expulso quando o Senhor Jesus se manifestou. E o Senhor Jesus falou assim, em meu nome, você pode expulsar o demônio. Sem Jesus é impossível expulsar o demônio. Você pode pôr cruz, você pode fazer o que você quiser. Então Paulo está aqui instruindo o povo. E aqui dentro tem um segredo aqui que diz o seguinte: depois de você ter vencido tudo, é para nós ficarmos firmes. Aí é que está o problema do crente. Aí é que está a nossa dificuldade. Por que aí está a nossa dificuldade? Porque quando nós estamos em luta, a gente pede para o irmão orar por nós. Coloca um pedido ali dentro, ninguém sabe o que está escrito. Põe um pedido aqui em cima, pede para o pastor. Ô pastor, vai lá na minha casa, e a gente vai lutando, e luta daqui, e luta de lá. E tem uma vigília, a gente fica das 6 às 11. Ai, que pena, era bom que fosse até às 5 da manhã, porque a gente está em luta. Então a gente quer se livrar daquela luta, daquela dificuldade. E a gente luta, a gente batalha e corre atrás até vencer. Porque a Bíblia diz que aquele que pede, recebe. Você está pedindo? A oração não tem prazo de validade. Quando você ora, fica diante de Deus, no momento certo, no tempo do Senhor, vem a vitória em nome de Jesus. Mas o problema está aí. É que a gente luta, se esforça, chora, clama, jejua,
faz culto de oração, vai culto nas casas e vai no monte orar até conseguir a vitória. E depois que consegue a vitória, na maioria das vezes, folga. Você conhece alguém assim? Que folgou? Eu conheço alguém que folgou. Estava conversando com um pastor um dia, ele falou assim, olha, lá na minha cidade, na Bahia, tinha uma irmã, ela era missionária. Todo mundo conhecia ela naquela cidade. Até o padre gostava muito dela, porque ela não tinha medo de nada, ela evangelizava. Ela era uma pessoa muitíssimo usada por Deus. De repente veio uma enfermidade sobre a vida dela. E todas as igrejas, todas as denominações que conheciam ela, começou a orar. Até o padre fez uma novena para ela, porque o padre gostava muito dela. E ora, e pede, e ora. Senhor, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. Depois Deus teve misericórdia, ela ficou curada em nome de Jesus Cristo. Só que depois de um tempo, ela se afastou do evangelho. E se transformou numa mulher de programa daquela cidade, envergonhando o nome de Jesus. Não ficou firme, não ficou inabalável. Então Paulo nessa noite, através do Espírito Santo, está dizendo assim, ó, você que está buscando a vitória, quando você receber, por favor, fica firme em nome de Jesus. Não fica. Aonde que vai comemorar? Vai comemorar na praia, não estou dizendo que você não pode, mas vai comemorar na praia. Vai comemorar no campo. Chama os parentes para tomar cerveja, para tomar cachaça. A tua comemoração tem que estar aqui, ficando firme, em nome de Jesus. É isso que Paulo está falando para os Efésios. Quando vocês colocar armadura, e vocês lutar, e vocês vencer, vocês têm que ficar inabalável, firme na presença de Deus. É isso que o apóstolo está falando. Quantas pessoas não ficam firmes? Quantas pessoas desistem? Tinha câncer, orou, buscou, e Jesus curou, e foi embora da presença de Deus. Arrumou alguma desculpa. Bom, o alvo principal é o pastor. Lá nos filmes de suspense, o alvo principal é o mordomo. Aqui é o pastor, que não foi visitar, que foi na rua, não foi na casa dele, que não liga para mim. É uma desculpa que tem. Você não tem desculpa nenhuma de se afastar da presença de Deus. Quem poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? A altura, a profundidade, a largura, a fome, a sede, a perseguição, nada, nada, nada pode separar você da presença de Deus. Está falando o Senhor nesta noite. Ninguém pode nos tirar da presença do Senhor Jesus Cristo. Ninguém. Só você. Você quer ficar ou quer ir embora? Eu aconselho você ficar. Porque Jesus vai voltar. E vai nos levar para a glória. E não vai demorar muito não. É não abrir e piscar de olho. Ele volta. Então Paulo está dizendo assim, ó, põe aqui a armadura, luta, milita, se esforça e vence em nome de Jesus Cristo. Eu vi um pastor muito sábio, muito inteligente, dizendo que na Segunda Guerra Mundial tinha muita gente presa lá para sofrer o holocausto, lá no campo de concentração. Tinha muita gente presa. E um ajudava o outro, porque era inverno, era frio, tinha fome, não tinha comida, e um ajudava o outro. E todo aquele pessoal que estava ali, eles sobreviveram, porque um ajudava o outro, um estava se esforçando por o outro, e o outro falava, levanta, vamos sobreviver. Quando terminou a guerra, o que aconteceu? Muitos se suicidaram. Sabe por quê? Perdeu o objetivo, perdeu o alvo, perdeu aquilo que estava buscando. Não perca o alvo, que é o Senhor Jesus Cristo.
Quando você estiver com luta, clama ao Senhor. Quando Jesus te der a vitória, continua clamando ao Senhor. Quando você estiver com luta, vem para a igreja. Quando Deus te abençoar, vem para a igreja dar testemunho que Deus te deu vitória em nome de Jesus Cristo. Faz assim, igreja. Faz desse jeito em nome do Senhor Jesus. E por que muita gente está deixando a presença de Deus? Fome. Fome, não é fome de carne, porque eu acredito que todo mundo hoje se alimentou aqui, uns mais, uns menos, mas todos nós estamos alimentados aqui nessa noite, graças a Deus por isso. Mas é fome do quê? Da palavra, fome da palavra. A maioria das pessoas hoje que servem a Deus não lê Bíblia. E se você não lê, você vai morrer espiritualmente. Você precisa comer a palavra. E comer a palavra não é só terça, sábado e domingo. É todo o dia você precisa abrir pelo menos um versículo, você precisa ler para alimentar o teu espírito. O teu espírito não vive de picanha. O teu espírito não vive de suco de uva. O próprio Jesus disse assim, lá em João 6,56, coloca para mim, por favor. Evangelho de João 6,56. E foi Jesus quem falou. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim, vai. Assim como o Pai que vive em mim me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta por mim. Na semana passada nós tivemos a ceia. Alguns ceiaram, outros não ceiaram, Deus sabe o motivo. Mas você precisa comer a carne de Jesus. Você precisa beber o sangue de Jesus. E você precisa se alimentar da palavra. Aqui no Evangelho de João diz assim: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim dão testemunho. Se você é a igreja de Jesus, é um aviso que eu estou dando nessa noite. Se você não aprender a examinar as Escrituras, você não tem força para sobreviver na presença de Deus. Hoje, as redes sociais não nos deixam examinar as Escrituras. Hoje, os compromissos não nos deixam examinar as Escrituras. E cada dia que passa, a igreja de Jesus vai ficando mais raquítica. Se eu fisicamente, ficar uma semana sem me alimentar, eu vou emagrecer muito. Se eu ainda estiver tomando água, a água ainda vai fazer algo em mim, vai me sustentar. Agora, se eu parar de comer e de beber água, com certeza eu vou morrer. E a maioria da igreja de Jesus na terra está morrendo porque hoje não come a palavra de Deus. Precisamos examinar as Escrituras para que possamos ter saúde espiritual. É muito pouco. Terça, sábado, domingo, é muito pouco. Não dá. A gente não vai suportar. Você precisa na sua casa, você precisa comer a palavra lá. Se você acordar de madrugada e ler um versículo, o teu espírito vai ficar forte. Quer ver uma coisa? Quando nós estamos muito alegres com Jesus, a gente não consegue dormir, consegue? O espírito não deixa dormir. A gente rola para cá, rola para lá, rola para cá, porque o espírito está forte. Ele está cheio. Ele está pertinho de Deus. Uma palavra que vier aqui, a gente já sabe que é o Espírito Santo falando. Sabe por quê? Porque o teu contato com Deus está mais fácil. Está mais fácil de ouvir.
Quando Samuel ele foi despertado por Deus, a Bíblia diz que a palavra naqueles dias não era muito falada, né, Paulo? Não tinha muito, assim, a palavra de Deus não era falada. Ela não estava exposta como está hoje. Hoje você liga a televisão, tem alguém pregando. Você vai na internet, tem alguém pregando. Você liga o rádio, tem alguém pregando. Você sai pela rua, tem alguém pregando. Naquela época não tinha. Deus teve que chamar o menino acho que 3 vezes para entender uma. Quantas vezes Deus precisa falar com você para você entender? Quantas vezes? Deus está desejoso. Deus está desejoso de falar com você no particular. Como Deus anseia de falar conosco. Sabe por quê? Nós somos filhos. E o pai tem desejo de falar com o filho. O pai que não deseja falar com o filho, ele não é pai. Ele é qualquer coisa, menos pai. E Deus deseja falar conosco. E Deus quer falar conosco. E Deus tem necessidade de falar conosco, porque Deus vê o que está oculto. A gente não enxerga, mas Deus vê o que está oculto. E Ele quer falar com você. Só que é o seguinte, a gente tem examinado, não é todo mundo, mas a gente tem examinado. Irmãos, na minha oficina vai ir bastante crente. Eu fico penalizado. A maior parte que vai não conhece nada da palavra de Deus. Não sabe nem o nome dos personagens. Não sabe nem o nome dos personagens. Não sabe nem quem foi Paulo. Não sabe quem foi Pedro. Não sabe porque não lê. E o apóstolo Antônio, eu lembro que ele dizia assim: você quer ficar cheio do Espírito Santo? Examina a Escritura, porque ela é Espírito e vida. Você pode fazer o que você quiser, você pode jejuar, você pode ofertar, você pode ir para o monte. Se você não examinar as Escrituras, você vai ficar raquítico. Se todos nós hoje, em acordo, falar: Senhor, a partir de agora eu vou examinar a Escritura. O próximo culto vocês vão ver o que vai acontecer aqui. Você não vai ficar sentado no banco olhando para mim. Você vai começar a tremer, porque o Espírito Santo vai tocar em você. Ele quer tocar em nós. Paulo está dizendo assim: depois que você vencer tudo, por favor, fica firme. E a tendência nossa é relaxar. É relaxar. Já venci, já conquistei, já alcancei o que eu queria, agora eu vou dar uma pausa. Lá no Evangelho de Lucas, se não me engano, o Senhor Jesus conta o homem. Ele fez um templo, fez um galpão grande e encheu lá de cereais, de tudo que plantava na época, e falou: minha alma, agora tranquilou. Agora você come, bebe e folga. O que você tem aqui dá para muitos anos, não se preocupa. E o Senhor falou: e se te pedir a sua alma essa noite? Para quem que é? Jesus não nos quer acomodado. Jesus quer a gente atuando, firme. Perguntei para o Senhor esses dias: serviu para mim, talvez sirva para você, mas acontece que Deus falou comigo, e eu vou dar um testemunho que talvez sirva para você. Eu perguntei para Deus assim: Senhor, por que todo dia eu tenho uma luta para lutar e parece que eu não venço? Um dia é físico, um dia é espiritual, outro dia é financeira, outro dia é profissional, outro dia é familiar. Mas não tem um dia na minha vida que eu não tenho uma luta, não tenho um aborrecimento. Sabe o que Jesus falou para mim? Falou para mim: talvez sirva para você. É porque eu não quero você confortável na terra. Aí eu fui olhar o que é confortável. Tranquilo. Tem muita coisa. Deus falou:
Eu não quero que você se sinta confortável, senão você vai gostar desse mundo. E eu não quero que você goste desse mundo. Tem luta aí na sua vida? É porque Deus não quer que você fique confortável nesse mundo. Estava Jesus, Moisés e Elias lá no monte. Aí Pedro olhou. A Bíblia diz que Pedro não sabia o que ele estava falando. Falou: Senhor, vou fazer 3 tendas aqui. Uma para o Senhor, uma para Elias e outra para Moisés. Pedro achou que ia ficar ali. Não. Eles vieram só confortar Jesus, mas o reino deles não é aqui. O teu reino não é aqui. Você pode ter tudo aqui que Deus te deu, porque a Bíblia diz que riqueza é dom. E riqueza não tem nada a ver com prosperidade. Riqueza é dom. Você pode até ser rico, mas nada do que você tem vai levar, você não vai levar nada daqui. Você vai embora daqui sem nada. E Jesus não quer que você fique confortável na terra, porque senão você vai gostar desse mundo e vai querer fazer uma tenda para você aqui e vai chamar Jesus para morar com você na terra. Jesus não veio morar na terra. Não estou dizendo que você não pode estudar, você tem que estudar. Você tem que se esforçar, você tem que fazer tudo para melhorar a sua vida profissional, familiar. E Deus não é contra. Aliás, Deus te abençoa para isso. Deus me abençoa para isso. Só que Deus não quer que você faça morada nessa terra. Eu vou viver eternamente aqui nesse corpo. Não vai não. Não vai não. De repente ele volta. E aí ele te leva para a glória dele. Lá sim, lá você vai fazer morada. Você vai para lá. Teve um pastor que foi fazer uma visita para um irmão que já estava bem idoso. E esse irmão idoso falou para o pastor assim: Deus vai me levar embora. Ele já falou que vai me levar. Aí o pastor ficou assim. Aí o pastor orou por ele e foi embora. Quando o pastor ia, ele falou assim: pastor, Deus vai me levar embora. E quando Deus te levar, olha para o lado direito, que eu vou estar lá no lado direito. Ao lado de Jesus. Olha lá para o lado direito que eu estou lá. A tua morada não é aqui. Então, se você está passando uma luta, saiba, Deus não quer que você fique confortável. Você pode gostar daqui, achar que tudo é aqui. Tem uma morada que ele foi fazer. Você acredita que Jesus foi fazer uma morada? E quando estiver pronto, ele falou, quando estiver pronto, ele volta. Ainda não voltou porque não está pronta. Aleluia. Vai ser lindo aquele dia. Vai ser lindo. Lá em Apocalipse diz assim: Senhor, quem são esses aí? Aí o João fala assim: Senhor, tu sabes. Esses são quem? Fala aí, Paulo. Os que vieram da grande tribulação. Talvez hoje você esteja numa grande tribulação. Ninguém sabe. Você está sorrindo, está tudo bem aí. O teu rosto está até bem. E você está sorrindo. Mas o coração está com dificuldades. Mas ninguém precisa saber. Só quem precisa saber é Jesus. Porque ninguém pode resolver. Só quem precisa saber é Ele. Mas a palavra nessa noite está dizendo assim: olha, Ele vai te dar vitória. E depois que Ele te der a vitória, ficar firme. É para você ficar firme. Não é para você ir para o carnaval comemorar que você recebeu a vitória. É para você ficar firme aqui junto com a igreja que orou por você. Porque você está sofrendo, e a Bíblia diz que quando um membro sofre, todo o corpo sofre. Viu, irmã Nena? Todo mundo está sofrendo com a irmã, que a irmã foi lá, parece que ela vai voltar ou não? Aí ela está aí, em nome de Jesus Cristo. Toda a igreja passou luta, mas agora a igreja está se alegrando que ela está ali. Com dificuldade, mas está lá em nome de Jesus. E vai vencer em nome de Jesus Cristo. Então, igreja do Senhor Jesus,
Então fica essa palavra nessa noite. Depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Porque uma coisa é ser crente, outra coisa é ser cristão. Crente é aquele que crê. Cristão é aquele que segue Jesus. Até agora nós estamos seguindo Jesus, né? Com dificuldade, com luta, mas nós estamos caminhando junto com Jesus. Há 30 anos atrás, Deus me deu uma palavra. Não perca Jesus de vista. Vou repetir. Não perca Jesus de vista. Quanto menos eu congregar, menos vontade eu tenho de vir. Aí eu vou perdendo Jesus de vista. Ele está indo lá na frente, porque a igreja não para. Fisicamente ela está aqui, mas ela não para. Se você ficar um mês sem vir aqui, você voltar, tem coisa nova no nosso meio. Porque a palavra de Deus vai se renovando no nosso meio. Todo dia ela vai se renovando. Então, não perca o Senhor Jesus de vista. Depois que você vencer toda a luta que você tem vivido até agora, fica firme. Fica firme. Fica firme. Fica firme da presença de Deus. Glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque tem luta que machuca a gente. Mas machuca de uma tal maneira. Aí Paulo diz assim, ó. Ninguém me incomoda não, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. E ele trazia mesmo. Hoje nós, por misericórdia, a gente não apanha de ninguém, mas a gente tem marca de Jesus em nós. De perseverança, a marca do amor, da misericórdia, está tudo em nós. Você não vê, eu não vejo, mas acontece que Deus, ele vê as marcas que por amor a ele nós estamos sofrendo. O perdão, que é difícil, barbaridade, porque eu não sei se é mais difícil perdoar ou pedir perdão. Para mim, assim, as duas coisas são iguais. Porque para você pedir perdão, você tem que vencer o seu orgulho. Para você perdoar, você também tem que vencer o seu orgulho. Uma coisa ou outra, para mim, é tudo igual. Porque não é fácil perdoar. E em nome do Senhor Jesus, Deus tem nos dado graça para perdoar. Para perseverar. É marca de Jesus, perseverança. Porque lá na cruz do Calvário, quando ele estava lá, se ele pensasse, não precisa falar nada, se ele pensasse, não vou mais salvar esse povo, todos nós não estaríamos aqui nessa noite. Mas ele aguentou firme. Porque a palavra de Deus diz que como ovelha muda, ele foi lá para o matadouro, ficou lá, sofrendo. Eu vi um pastor falando, esse filme que fizeram do Mel Gibson lá, A Paixão de Cristo, falou assim, é aquilo lá e mais um pouco. A Bíblia diz lá no livro de Judas, se não me engano, diz assim, porque agradou Deus moer Jesus na cruz. Você pegou uma carne, você já viu, você já foi no açougue e falou para o moço, me dá uma carne, depois você moe para mim aí. Ele coloca lá e fica. Aquele bife que era desse tamanho, ou aquela carne que era daquele tamanho, ela sai toda moída. E foi assim que Deus se agradou. Está escrito que Deus se agradou. Moer Jesus na cruz. Por tua causa. Por minha causa. Moeu Jesus na cruz. Jesus, quando desceu na cruz, ele desceu moído. Moído. As moças foram, limparam o corpo. Aí José de Arimateia falou, não, eu tenho um túmulo novo que eu mandei cavar para mim, eu vou dar para ele. Ele não foi sepultado com pecador, não. Foi sepultado sozinho. E aí, no terceiro dia, a pedra rolou e ele levantou. Dizem, eu não sei, mas dizem que você vai em Israel, está lá, no túmulo lá. Ele não está aqui, ressuscitou. E está aqui no nosso meio nessa noite. Está sentindo as suas dores, porque ele sente. Conhece a tua luta, a tua dificuldade. Conhece a tua perseverança. Conhece a tua dor, a tua enfermidade. Porque ele sofreu tudo isso.
E só que depois que Jesus venceu, como é que ele ficou? Firme. E está firme até hoje e vai ficar firme eternamente. E aí quando ele chegou lá no reino, sabe o que aconteceu? Todos os anjos estavam, aposto, o Pai do trono, e ele vem entrando. E ele entrou. E o Pai falou: senta aqui do meu lado direito. Tudo agora é teu. Você quer formar uma igreja? Quero. Você faz parte do sacrifício de Jesus Cristo. A Bíblia diz que um dia ele vai ver o fruto do seu precioso trabalho, que sou eu e você que estamos aqui. E o Espírito Santo de Deus nessa noite está dizendo assim: você vai vencer, e depois que você vencer, fica firme em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe os irmãos, em nome do Senhor Jesus. Tem alguém aqui que quer aceitar o Jesus como Salvador, ou que está afastado do Evangelho e quer se reconciliar? Pode vir aqui nessa noite, nós vamos orar por você, para Deus te dar vitória, em nome de Jesus. Amém? Não tem? Então, o presbítero Cleito, por favor, pode vir, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que o Espírito Santo possa falar melhor em vossos corações, em nome de Jesus.